pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Berpois, host desse podcast. Ao meu lado eu tenho a Vivian Castanheda, minha amiga e parceira de bancada e também host desse podcast. Hoje nós vamos receber aqui um convidado muito especial, mas antes de anunciá-lo, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo para que nós possamos entregar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, o tema de hoje, Vi, qual que vai ser? Tsunami, ESG e megas tendências do trabalho. Excelente. E o nosso convidado de hoje, ele é executivo experiente com sólido histórico na condução de negócios. Exerceu funções diversas, atuando em conselhos de administração, presidência, desenvolvimento de novos negócios, planejamento estratégico, vendas, marketing, engenharia, operações e manufatura. Possui extenso networking nas verticais de finanças, telecomunicações, automotiva, alimentação, saúde, consumo e embalagem. Sua experiência multicultural inclui anos de atividade nos Estados Unidos e vários trabalhos em toda a América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. Ao longo de mais de 15 anos, exerceu funções de alto nível em organizações americanas e europeias. É formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA na Kellogg Business School. Também é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, integrante do Conselho Editorial do portal digital Money Informing e compõe o Comitê Consultivo de Políticas e Ações Climáticas da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, SECLIMA, da Prefeitura de São Paulo. Autor de 5 patentes mundiais, o que mostra o pensamento inovador. Recebeu premiação mundial da AT&T por ação humanitária, a primeira fora dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Elias, ao Compartilha Cast. Olá, muito obrigado aí pelo convite. Grande prazer estar com vocês. E quero aproveitar e saudar os nossos, a nossa audiência, né? Sim. Que está aqui nos acompanhando. E fico feliz de poder compartilhar as ideias com vocês e poder contribuir para um debate que a gente traga algo de novo e traga um pouco de luz sobre o futuro que está por vir. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada, Elias, pela sua presença. Bom, depois de todo esse currículo maravilhoso que a gente acabou de ler, né? Que uma honra tê-lo aqui conosco, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos começar por uma frase que eu li em um artigo no meio do ano, que fala que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim o que se adapta melhor. E como sabemos, né, que o universo e o mundo vivem em constante mudanças, Elias, eu queria saber o que você pode falar para a gente mais sobre esse assunto, já que a gente está falando aqui sobre ESG, né, que é esse tsunami que vem agora de mega tendências aí para o mercado de trabalho, né? E como que você enxerga o mundo daqui para frente baseado nisso? Só fazendo um ponto aqui, né? O currículo é algo que não acaba, tá certo? Sim. O que a gente aprendeu, a gente tem que, às vezes, desaprender para aprender algo novo. Sim, então, exato, esse é um movimento exato. que a gente tem que ter coragem de fazer e tem que seguir em frente. O mundo segue numa trajetória acelerada, né, com mudanças exponenciais, tá certo? E nós somos seres finitos, nós somos seres humanos, temos nossas limitações e a velocidade de mudança é muito grande e a adaptação, né, vem trazendo um novo fenômeno chamado de bunny, tá certo? Nome bonito, bunny, mas o que quer dizer? Vem do inglês, né? Mas, no fundo, o que ele quer dizer? O bunny é de brittle, né? Que ele é frágil. Hoje, por exemplo, a pandemia entrou e quebrou fragilizou todo o problema, toda a situação logística, econômica, física e mental. Certo? As pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram restrições, né? E aí vem o Darwin, né? E como é que funciona isso? Quem se adapta, né, sobrevive, tá certo? E evolui. É uma seleção das espécies, tá certo? O ser humano só chegou aqui onde está porque teve que ter constantemente se adaptando. Sim. Né? E dando sequência, né, o Bunny também trouxe o A de ansiedade. Né, com essa velocidade grande de mudança, as pessoas vivem ansiosas, dormem menos,
tem um impacto, né, psicológico muito grande, que não impacta só o trabalho, impacta a família, impacta a vida da pessoa, impacta também a saúde, né? E as mudanças são não lineares, né? Aquela história de eu olhar para frente, onde eu vou, olhando pelo espelho retrovisor, já não funciona mais. Né? E se você olha para frente, de repente, você não sabe e cai um buraco, tá certo? Né? Então, ele não é, a estrada não é reta mais, tá certo? É cheia de curvas e, às vezes, aparecem umas pedras no caminho, não tem jeito. Os buracos, como você mencionou, né? O buraco vai cair uma pedra no caminho aí, você tem que se virar, dar um jeito entendeu? de sair desviar, né? E ele também segue, né? Também, inclusive, o termo também que ele traz muito importante é que, às vezes, a gente não consegue compreender. Falei, puxa vida, subiu aqui o preço, sei lá, de uma mercadoria. Falei, mas por que subiu? Falei, olha só, a cadeia produtiva teve problema, parou o navio, logística, porque teve o conflito na Ucrânia. Falei, gente, não dá para compreender. Então, isso gera um mundo muito fluido, gera um mundo muito tenso, né? E, com isso, algumas coisas vêm de encontro a esse mundo, tá certo? O volume de informações subiu também exponencialmente. Nossa capacidade de processar informação era limitada. Então, as pessoas veem a inteligência artificial com ameaça, eu vejo como uma ferramenta. Claro. Tá certo? Então, como isso... uma oportunidade. Exatamente. Ela vem nos ajudar, tá certo? Ela não toma decisão, mas ela nos ajuda a compreender esse volume absurdo de dados, de informações, e nos trazer informações para que a gente tome decisão. Claro. Então, a gente hoje, né, o grande estresse é, eu tenho que tomar uma decisão, e o que eu faço? Né? O que eu entendo, onde eu cheguei, o que eu tenho de informação, né? O que eu tenho de fatos aí para poder seguir. E esse é um mundo que algumas pessoas ficam estressadas, eu fico, como é que se diz, excitado com esse tipo de coisa, porque é um desafio novo, né? Numa carreira, né, seja profissional ou até pessoalmente, esse desafio nos faz evoluir. E eles são bons porque nos fazem repensar o que a gente faz, como a gente vive e como está. Sim, com certeza. E levando em consideração esse comentário, né, de desconstruir para construir, como você mencionou no início da nossa conversa, o tal do tsunami ESG, né, quando e por que ele surgiu, né, e qual que é o impacto dele nos negócios atualmente, Elias? A importância dele para os negócios. O ESG nasceu... foi 2004, ele aconteceu na ONU, reunião da ONU, e veio com uma frase, who cares wins, quem se importa ganha, tá certo? E foi uma mensagem forte. Os movimentos sobre riscos climáticos já existem há muito tempo. Tá? E aí a ONU lançou uma série de objetivos, tá certo? E aí se incorporou não só o E de environmental, que é o meio ambiente, tá certo? Se incorporou nesse meio ambiente, as pessoas olhavam só o clima ou só a natureza. Mas o ser humano faz parte da natureza. Claro, aí entrou o S, tá certo? O S foi incorporado porque se entendeu que não é a natureza, mas sim o bioma. Né? Não seja só as plantas, não seja só o oceano, não seja só o solo, mas os animais, tá certo? Os seres humanos. E, com isso, o S foi incorporado, né? Certamente porque faz parte. E a governança. A governança é um termo muito importante, tem crescido, né? O seu impacto, né? Civilizatório. Porque se eu não tiver uma governança no processo, eu não tenho controle, eu não tenho critérios de tomada de decisão e critérios, inclusive, de como eu reviso. Alguém revisa essa revisão, né? Revisa essa decisão, de modo que ela possa, né, trazer o máximo benefício possível. Então, ela nasceu nesse aspecto, ela ganhou corpo com a pandemia, o S se destacou. E você disse que começou em 2004, mas ganhou o corpo mesmo quando teve a questão da pandemia. A pandemia Esse grande impacto que nós sofremos. Foi o grande impacto, porque no bioma se inclui o vírus, se inclui a bactéria. Sim. Percebe? Agora a pessoa falou, puxa, mas isso aí foi algo que não era previsível.
Se a gente olhar para trás na história, as últimas 3 ou 4 pandemias acontecem a cada 100 anos. É verdade. São Era previsível, mas saiu do radar de todo mundo. É verdade. Por quê? Quem imaginaria, né, que isso fosse acontecer? Exatamente, porque a gente olha 5 anos, né? E a gente não olha, né? Não tem a história toda, né? E a história nos ajuda, às vezes, a perceber coisas que, no curto prazo, elas não são visíveis. Sim. Então, ela ganhou força, ela ganhou uma visibilidade e ela foi adotada pelas novas gerações, a geração Z, por exemplo, né? E com isso, como é que ela vai ter sucesso? Nós temos 3 pilares, né? O primeiro pilar é realmente a sociedade, né? Abraçar isso aí, colocar valor e exigir, né? As práticas. Né? Exigir um produto, um serviço, né? Sim. Que isso seja realmente incorporado na sua operação. Né? O segundo grande pilar está em cima do governo. O governo tem que traçar as normas e incentivos para essa transição. E o terceiro é a iniciativa privada. Né? A gente sabe, né, que a iniciativa privada tem caminhado bastante nesse mundo. Né? O mercado financeiro de capitais tem atuado, tem tomado a liderança. Né? Não, só dando um pouco mais de materialidade no mercado de capitais, o mercado de capitais teve títulos em 2021 de cerca de 37,5 trilhões de dólares. Tá? Impressionante, né? E previsto para 2025 chegar a 53 trilhões, um crescimento de 12% a 15% ao ano. E você fala, moxa, isso é muito, isso é pouco. A gente, olhando a história da humanidade, nos últimos 2.000 anos, né, o ser humano, os economistas como um todo, não colocaram o capital natural na sua conta. E o capital natural, a depreciação do capital natural, é cerca de aproximadamente 70 bilhões de dólares por ano. Então, o que acontece? Né? Esses investimentos são importantes. Já existem movimentos da ordem de 130 trilhões de comprometimento de instituições financeiras em títulos e incentivos em cima de propostas que tem o ESG, oferecendo o benefício de uma taxa, uma condição muito mais favorável quem tem do que quem não tem. E quando a gente fala disso, né, isso acaba sendo um investimento do governo, da iniciativa privada, a gente fala que também todo o ser humano tem que começar a repensar. E já que a gente estava falando de mega tendências, né, no mercado de trabalho, como que o profissional, Elias, como que você consegue até falar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o que ele precisa começar a pensar e investir nisso, porque daqui para frente isso vai ser, eu vou colocar entre aspas, mas eu acredito que não vai ser entre aspas, obrigatório a gente ter esse olhar já mesmo de ESG para procurar uma oportunidade no mercado de trabalho, para a gente poder compartilhar com os nossos familiares. Então, o que você acredita que a gente possa dizer para essas pessoas ter esse olhar? É importante que, como você colocou, daqui 20 anos, a palavra sustentabilidade, ela vai ter provavelmente não, certamente, né, mesma relevância da palavra liberdade. Olha que interessante. Então, as pessoas não querem viver sem liberdade e as pessoas daqui 20, 25 anos não vão querer ter um modo de vida que não seja sustentável. Tá certo? Isso começa com um hábito pessoal, começa em casa, né? Quando, um exemplo simples, você não deixa a torneira da água aberta quando está escovando o dente. Exatamente. Né? Você não deixa uma luz ligada, tá certo? Que não está sendo necessária. Você, se puder, como é que se diz, juntar 2, 3 pessoas que vai para ir para o trabalho e usar um carro ou compartilhar, né? Você faz um uso consciente, né, do combustível fóssil, que é um dos grandes causadores de problema, né, das mudanças climáticas. Né? E por que isso é importante? A mudança climática traz impacto que nós não temos tanto controle, né, seja chegar a ter uma inundação ou uma seca,
tá certo? Ou você ter realmente um furacão, né? Ou mesmo um tsunami, tá certo? Que a gente falou até agora. Exatamente. Então, são fenômenos que têm impacto civilizatório, tá? Então, por isso que a parte climática tem o seu ponto, né? A gente fala também da economia como é que chama? Do stakeholder, né? Das partes relacionadas, porque essa é a parte do S, né? Se as pessoas não participarem, né? Exatamente como as pessoas, elas têm que participar desse movimento, seja pelas suas atitudes pessoais ou suas atitudes de consumo. Sim. Tá certo? Então, o que eu diria para as pessoas é: comece em casa, tá certo? Procure realmente produtos e serviços que estejam atrelados e sejam sustentáveis, né? E isso é importante para a empresa, porque se não for sustentável, né, por exemplo, ela não vai existir também. Sim, né? claro. Então, a existência da empresa, né, ela tem que... Faz necessário. Faz necessário, tem que mitigar os seus riscos, e os riscos são realmente de você não ter as pessoas comprando, de você não estar realmente contribuindo economicamente para a sociedade em que você vive, tá certo? E de você causar danos ao bioma natural em que você opera. Tá? Porque acaba assim, refletindo. Eu lembro aqui na empresa que eu trabalhava, chegou um momento que a gente extinguiu os copos de plástico, fazendo com que as pessoas tivessem canecas mesmo, para que isso pudesse já refletir. Porque era uma coisa tão pequena, mas que naquele momento atitude, era transformador. Daí a gente pegava a própria folha de sulfite, usava o verso e começava a pensar em todos esses cenários justamente para a gente pensar que se a gente não ter essa consciência, uma hora tudo vai acabar, né? Vai acabar e acontece. A natureza vai encontrar um outro ponto de equilíbrio. A gente pode estar lá ou não. Exato. Tá certo? Exato. O mundo não vai acabar. Pode fazer parte ou não desse bioma. Exatamente. A gente vai poder estar lá ou não poder estar lá, né? Exato. Outro exemplo também é sacola plástica em supermercado, tá certo? Sim. Por que não vai com a sua sacola, leve e acabou, tá certo? Então, são pequenas ações que fazem a diferença, né? Se você... Pro Pequenas ações multiplicadas por 7,8 bilhões, faz a conta. Se cada um fizer um pedacinho, né? Com certeza a gente vai ter um mundo bem melhor para se viver, né? Vai ter mais equilibrado. Mas é impressionante esse número que você trouxe aqui, Elias, que é o dano, né? Esse dano que a gente tem anual de 73 bilhões? 72? 70 70 bilhões de dólares. bilhões de dólares, né? É um dano muito grande. É um dano que eu deveria estar pondo dinheiro para poder repor. Exatamente, né? Porque as pessoas precisam acreditar que são recursos findáveis, que se a gente não se preocupar com isso, daqui 10, 20, 30, não sei quanto tempo, ele pode acabar. É um recurso que pode acabar de fato e a população, né? Poderia estar usando de uma forma bem melhor, né? Exato. Exatamente. E o que acontece, né? A gente tem aquelas metas do Encontro de Paris, tá certo? Só que coloca isso aí 2030, 2050. Aí, às vezes, as pessoas se perdem. Sim. Como é muito longe, Sim. o importante é o que eu posso fazer nesse ano, nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, nos 10 anos, entendeu? E ter uma jornada, porque isso é uma jornada, não é algo que se passa de preto para branco. Sim. Né? Vai passar realmente em vários tons de cinza até chegar onde você deve chegar, que no fundo é trazer uma neutralidade nas suas operações com respeito à natureza, você realmente trazer o bem-estar e trazer a participação, né, das partes relacionadas onde você opera, e isso sempre em cima de uma governança para que traga materialidade, né, e que traga relevância nesse processo para que alguém revise, alguém trace a direção e com isso consiga prestar conta. Com certeza. E com pequenos atos, né? Então, não jogar mais lixo na rua, viu a luz acesa, apague. E não necessariamente se foi você ou não que acendeu, tá na empresa, né? Vai lá e apaga. Você tá vendo que não tem ninguém, não custa nada ir lá apagar. Nós vimos um exemplo interessante agora na Copa, não sei se vocês viram o vídeo, em que o pessoal sujou o estádio. Sim. E era um jogo com o pessoal do Japão, os
próprios torcedores foram lá e carregaram o Coisa lixo e mais acabou. linda. Maravilhoso. A gente vive, mas não deixa o lixo para trás, entendeu? Foi isso que eles falaram. Então foi muito. São Grande pequenos, atitude. cultural. É cultural. Cultural, né? Por exemplo, usar máscara, né? Algo que agora se incorporou. Sim, Lá no Japão já se usa faz tempo. Você está gripado, você não passa exato. né, o problema para o seu próximo. Tá certo? Então, você vai para um evento, vai pegar um avião, tá? Coloca uma máscara, passa um álcool, né? Pense no outro também, tá Pensa certo? no outro também. E esse movimento do ESG no Brasil, Elias, ele está, assim, na sua opinião, avançado ou ainda atrasado? Como que você vê esse movimento aqui? Olha só, olhando assim para nível global, os europeus têm muito foco no E, né? No meio ambiente. O Brasil, o grande foco, né, é o S. Agora a agenda climática começou a entrar outra vez, né? O governo tem de reinserir o Brasil, porque o Brasil não é problema, no fundo o Brasil é solução. Né? Os Estados Unidos, você tem uma mistura de S com E, e na Ásia também. Então, o Brasil, a gente tem, o que eu falo, né? Nós temos os stakeholders, né? Tá certo? As partes relacionadas, mas nós temos um problema diferente, nós temos os no-holders. O que são os no-holders? São aquelas pessoas que não estão incluídas socialmente e economicamente. Né? Eu trabalho na NBC, a gente fez a inclusão financeira de 13,1 milhões de pessoas para ter visibilidade ao crédito, por exemplo. Esse é um ato de você social, tá certo? Sim. Em que você inclui as pessoas para dar visibilidade, para que elas tenham acesso a crédito. Com isso, ela tem acesso a realizar os seus investimentos, os seus sonhos, e com isso eu trago bem-estar. Claro. E incentivo a economia, Sim, e com isso o que acontece, né? Todo mundo ganha. claro. Não, Excelente. sensacional isso. E eu acho que cada vez mais a gente tem tentado passar isso dentro, né? Eu não vou dizer de política porque eu não sou associada a nenhuma questão política, mas dentro de casa a gente começa a passar essas informações que eu acho que vai chegando em mais pessoas e a gente é o exemplo, né? Então eu acho que com isso a gente consegue fazer essa transformação e quem sabe até mostrar que o Brasil pode ser o grande exemplo em todo mundo, né? Perfeito. E o que é importante é começar com a educação. Eu sou membro do Conselho Consultivo da cidade de São Paulo, conversei com o secretário e falei, olha, é importante a educação. Sim. Vamos gerar cartilha. São pautas aí que precisam ser trabalhadas. Vamos né? colocar, talvez, no segundo grau, tá certo? Vamos trazer essa disciplina à tona no primeiro e segundo grau, porque eu comparo isso muito, né? Vocês são mais novos aí, tá certo? A história do cinto de segurança. Sim. Ah, sim. Tá? Quem é que forçou o uso do cinto de segurança? Eram as crianças. Falaram, pai, você tem que usar o cinto de segurança. Mãe, você não colocou o cinto aqui. Né? E com isso, hoje, você coloca o cinto como algo natural. E o ESG vai passar por isso também e vai ser algo que vai ser natural, entendeu? Tá certo? Eu vou pegar uma embalagem, vou olhar se ela é reciclável ou não. Sim. Tá certo? Se tiver que colocar em algum lugar, eu vou colocar num local que seja reciclável. Né? E a gente vive também um momento interessante, que no micro as empresas competem. No macro, nessa nova economia, elas colaboram. Isso é excelente. Tá? Empresas de alimentos, por exemplo, os concorrentes sentaram e falaram, vamos definir uma embalagem de comum acordo, desenhar, projetar, para que a gente use como um todo, independente se é empresa A, B, C, D ou E, tá? Porque com isso o que acontece? É o mesmo material, talvez mude o logo, mude um pouco o formato, mas eu tenho certeza que ela é reciclável, tá certo? E eu tenho certeza que eu vou encontrar alguém que vai reciclar, porque eu tenho escala suficiente para que isso se realize e materialize economicamente. Ah, que legal. Bem Excelente. legal. Então, são exemplos que estão acontecendo no mundo. Essa mudança de paradigma, não é só competir, não. No Vamos micro, colaborar. temos que colaborar, porque o setor precisa realmente estar enrobustecido, né, em cima dos novos riscos. Com certeza. Olha, muito bom esse bate-papo, Elias. Assim, ficaríamos aqui
Né? A tarde inteira, né? É um papo gostoso, bem diferente, gostoso. né? Porque a gente está sempre mais acostumado a, até aqui no podcast, a gente falar de todos os assuntos, outros assuntos. mais até tensos. E eu acho que é um assunto que a gente tem uma grande relevância, mas ele soa de uma forma, acho que pela sustentabilidade, dessa leveza de pensar que a gente está fazendo isso em prol do nosso futuro. Então, Exatamente. que delícia aprender aqui com você Muito bom. Agradeço aí. esses todos conhecimentos, Exato, né? exato. E para fechar o nosso episódio, Elias, a gente sempre faz uma pergunta para o nosso convidado. Opa. Qual mensagem você pode compartilhar conosco, com quem está nos assistindo, aqui nos ouvindo também pelo Spotify, sobre tudo que a gente falou aqui hoje e sobre os valores que o ESG, né, deve continuar aí presente na vida dos brasileiros, das pessoas que estão nos ouvindo. Perfeito. Olha só, essa é uma mudança, tá certo? Existe uma transversalidade, né? Essa disciplina, ela é transversal às várias atividades humanas. E isso aí é uma chamada para que a gente mude, né? O planeta. Algumas pessoas acham que a solução é mudar do planeta, tá certo? Não. Elon Musk, né? Tá querendo ir para Marte, né? Não. Como eu não tenho dinheiro para ir para Marte, eu não tenho dinheiro para Marte, vamos tentar mudar o planeta, tá certo? Sim. E eu diria o seguinte, teria duas mensagens mais diretamente assim. Para as empresas, eu diria, vá bem e faça o bem. Sim. Tá? E para as pessoas pararem agora e começar a repensar que tão ou mais importante do que você conquista nessa vida é o mundo que você deixa. Com certeza. Entendeu? Se você parar e pensar nesse aspecto, talvez você tenha realmente aquela pergunta, né? Será isso aqui vai deixar o mundo melhor no dia que eu for embora? Não. Então, para e pensa. Sim. Vai deixar o mundo melhor? Vai. Então, você tem um incentivo para fazer essa pergunta e seguir com a sua ação. Deixar um legado, né, para os filhos, para os netos, para os amigos. Lembrar da gente, inclusive, se um dia não estiver mais aqui, a sustentabilidade que foi feita pela gente, né? Exatamente. E cuidar da nossa pequena espaçonave aí, né? Com que certeza. que nos leva aí, né? Nos traz tanto prazer de estar vivo, né? Sim, com certeza. E que esse benefício se perpetue para as próximas gerações. Aí. Excelente. Sensacional, Então, Elias. que todos Muito possam bom. refletir com essa mensagem do Elias, né? Com essa mensagem de repensar mesmo quais são as ações que vocês estão fazendo, né? E qual realmente o legado que vocês querem deixar para as próximas gerações. Queria muito agradecer, Elias, pela oportunidade desse bate-papo, de novo a gente trocar aí bastante conhecimentos. Se você quiser deixar onde as pessoas te acham, que você tem, eu acho que o canal direto pelo LinkedIn, né? Se as pessoas quiserem conhecer mais seu trabalho. E que as pessoas agora, os novos profissionais, né? Encarem que essa nova dimensão vai exigir profissionais habilitados nesse tipo de olhar, tá certo? Ou técnico climático, ou quem entende da taxonomia, que são as regras, quem é que vai escrever os relatórios para que as pessoas vejam que as coisas estão andando corretamente, como é que eu avalio o impacto de ter ou não ter um saneamento. Então, isso aí abre também um leque de novos profissionais aí, em que cada vez mais vão ser valorizados. E com isso, eu acho que também, além de ele estar empregado, ele vai estar sabendo que está fazendo a coisa certa e deixando o mundo melhor. Com certeza. Excelente. Maravilhoso. Muito né? obrigada, Elias, pela sua participação aqui no Compartilha Cast. Queria mesmo Obrigado aí. agradecer. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigada. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no YouTube, no Spotify, deixar seu like e compartilhar com mais pessoas para que o nosso conteúdo chegue nas pessoas que queiram aprender um pouquinho com a gente. E até o próximo episódio. Até. Até logo.